Fala, pessoal. Tô começando aqui a live que eu prometi para vocês ontem. Foi uma live meio de surpresa, né? Porque ontem eu avisei que eu faria uma live entre ontem mesmo e hoje. Acabou que ela não estava planejada, então por isso eu não marquei horário. Mas, de novo, tá? Vou deixar disponível para vocês do Instagram por até 24 horas. Vou deixar disponível na minha página do Facebook também. Então, se alguém quiser depois assistir, corre lá no Face, vai estar disponível na minha fanpage, tá? E o que me trouxe aqui hoje foi o acontecimento de ontem. Eu não sei nem se todo mundo ficou sabendo, se todo mundo viu, mas eu tive um comentário, né, de uma pessoa na minha página. Eu fiz até um vídeo no Instagram para falar do nosso canal do YouTube, né, para divulgar. O vídeo ficou super legal, fiquei super feliz com o vídeo. E aí um dos comentários que eu tive nesse vídeo foi de uma pessoa chamada @Fernandinho Bitcoin. Esse Fernandinho, ele fez um comentário assim bem legal no meu vídeo, sabe? Ele colocou assim, nutricionista acima do peso. Bem irônico, né? E bem direcionado assim. E aí eu falei, vamos falar sobre isso porque eu acho importante. E por que eu acho importante? Porque ontem, depois desse acontecimento, eu tirei um print do comentário dele e coloquei no meu stories do Instagram. E marquei ele para ele ver que eu tava ali falando com ele. E por que eu fiz isso? Porque depois desse stories, várias e várias e várias pessoas me escreveram. Muita gente me escreveu. Obrigada, Cleberson, tá me dando parabéns. Várias pessoas me escreveram para falar diversas coisas, mas acho que eu até anotei aqui as palavras que foram mais ditas para mim ontem. Foi babaca, imbecil, sem noção e idiota. Foram as 4 palavras que mais me escreveram no meu inbox do Instagram ontem. Babaca, idiota, imbecil e sem noção. E eu acho isso tudo desse Fernandinho, eu acho sim isso tudo. Mas acima disso, várias outras pessoas também me escreveram falando que se sentem desmotivadas, que se sentem com medo, que se sentem inseguras em relação ao corpo por conta da profissão que eles têm. Foi na maior parte das vezes mulheres, né? Então a maior parte desses comentários veio de nutricionistas mulheres. Recebi também de professoras de educação física mulheres, falando que se sentem, sim, com preconceito, que se sentem olhadas no ambiente de trabalho e na academia por conta do próprio corpo, né? E que admiraram a minha coragem em tirar um print ali da conversa e colocar disponível no Stories para todo mundo ver. E aí eu senti uma necessidade muito grande de falar com vocês hoje sobre isso. Sobre como foi, principalmente, a minha reação a esse comentário. Porque, gente, eu vou ser 1000% transparente com vocês agora, tá? Se eu tivesse recebido um comentário desse há 6 ou 7 meses atrás, eu acho que a minha primeira reação seria ligar para o Rodrigo, que é a pessoa que faz os meus vídeos para o canal do YouTube, e falar, Rô, esquece YouTube porque eu não vou gravar mais nada, porque as pessoas estão me julgando, porque as pessoas estão falando de mim, porque as pessoas estão mais preocupadas em ver o meu corpo e a minha fisionomia e a minha cara do que a informação que eu estou passando para elas. Então esquece canal do YouTube, não vai ter mais canal do YouTube nenhum e eu vou continuar só escrevendo ali por escrito para que as pessoas vejam a minha inteligência e a minha informação ao invés de olhar o meu corpo. E com certeza choraria muito, né? Choraria até por alguns dias, ficaria chateada, repensaria na profissão, enfim. Eu acho que essa seria a atitude que a Carol teria até 6 ou 8 meses atrás. E não foi isso que eu fiz. Quando eu vi aquele comentário ontem, gente, a minha reação ela foi totalmente diferente. Eu olhei para aquilo e falei assim: caraca, eu não tô sentindo nada. E eu não estava sentindo nada mesmo. Eu não senti tristeza, eu não senti revolta, eu não senti chateação, eu não senti absolutamente nada. Eu senti pena, talvez, ou dó, não sei, dessa pessoa que provavelmente não tinha nada para fazer naquela hora e resolveu me julgar pelo corpo ou pela aparência que eu tenho, ao invés de se preocupar com o conhecimento que eu estava transmitindo para ele ali, né? Quem me acompanha pelo Instagram e pelo Facebook sabe que, cara, a gente dá muita informação de qualidade o tempo todo nas redes sociais. E eu escrevo todas essas informações
para os meus clientes, para os meus pacientes, para os meus seguidores, para quem está longe e não consegue me passar comigo no consultório. Eu não escrevo isso pensando no que a pessoa está, como que ela está me enxergando ali, se ela está me julgando pela cor do meu cabelo, pela cor do meu olho, pelo tamanho do meu corpo, ou nada disso. E foi isso que me pegou muito, eu não senti absolutamente nada. Mas aí, quando começaram a chegar informações, né, e posts e pessoas me agradecendo e me dando parabéns e dizendo, cara, não liga pra ele, ele é um idiota, ele é um babaca, ele é um imbecil. Eu falei, cara, tem muita gente sofrendo por causa disso. E tem muita gente que provavelmente já passou por uma situação parecida e talvez tenha sofrido o que eu sofreria até pouco tempo atrás, né? E aí eu resolvi fazer essa live hoje para falar com você, que talvez se tivesse na minha situação ontem, teria sofrido, teria chorado, teria desistido da profissão, teria ficado chateado, teria revisto, né, o que você está passando e etc. E eu acho que o que mais pegou, assim, o que mais me fez ter uma reação diferente ontem foi todo o processo que eu passei desde setembro para cá. Quem me acompanha nas redes sociais, especialmente no Instagram, nos posts que eu faço todo dia às 21 horas, sabe da minha história de setembro, né, desde setembro para cá, sabe da minha história com coaching, de tudo que eu passei nesse período, de toda essa transformação que eu tive desde então. Né? Desde que eu me tornei coach de emagrecimento, eu passei por uma transformação muito grande. Então, assim, o coaching, ele transforma a pessoa, né? A minha intenção é transformar a pessoa que chega para mim com um problema de autoestima, de, enfim, né? Qualquer coisa assim. Mas antes disso, ele me transformou. E ele me fez entender, gente, que a atitude do outro ao outro pertence. Essa é uma das frases que eu tenho repetido muito, tanto nos meus posts, né, das 21 horas, como também no dia a dia com os meus pacientes e com os meus amigos, enfim. E talvez o que tenha feito eu realmente não ter ficado com raiva, chateada, triste, deprimida ontem, foi entender isso. A atitude dessa pessoa pertence a ela. Ela tem um problema em me julgar. Ele tem um problema, provavelmente, de autoestima. Ele tem um problema de autoaceitação. Ele tem um problema de ver o defeito dos outros refletindo o defeito dele mesmo. E o problema não sou eu, gente. O problema não é o meu corpo, o problema não é o meu peso, o problema não é a cor do meu cabelo, a cor do meu olho, se eu tenho uma deficiência ou não. O problema é de quem julga, porque a atitude do outro ao outro pertence. Eu não sei aqui quais foram as razões que fizeram para essa pessoa olhar mais o meu corpo e a minha estética do que o conhecimento que eu estava passando para ele naquele momento. Mas provavelmente ele tem uma razão, ele tem um problema, ele tem uma dificuldade. E quem viu o post, que é o vídeo de anúncio, né, do meu YouTube, viu que a minha resposta para ele ali, perante todo mundo que estava vendo aquele post, foi: Fernandinho, você tem algum problema? Se você tiver, eu posso te ajudar. E aí ele respondeu: não, Carol, eu não tenho nenhum problema. Então, ótimo, talvez ele tenha um problema e não saiba disso, né? Mas eu tô falando para você hoje, gente, que encarar as coisas dessa forma é libertador e muda muito a nossa vida. Lembra sempre, a atitude do outro ao outro pertence. Se a pessoa tá ali te julgando, se a pessoa tá ali falando mal de você, se a pessoa tá ali criticando o seu cabelo, a cor do seu olho, o seu peso, o seu corpo, a sua roupa, cara, isso não diz respeito a você. Isso diz respeito somente a ela. E ela tem um problema, não você. E foi exatamente por isso que eu vim aqui falar, porque eu vi o tanto de pessoas que estão sofrendo hoje com autoaceitação, com mindset, de pensamentos negativos, de pensamentos pejorativos com relação a si mesmo, porque de repente uma pessoa infeliz fez um comentário sobre ela. Eu recebi muitas mensagens, gente, de gente me acolhendo, de gente falando, não fica chateado, não fica isso, mas muito depoimento, principalmente de nutricionistas que estão acima do peso, dizendo, nossa, eu sofro disso no meu dia a dia. Eu acho que o paciente me julga, eu acho que o paciente fica olhando para o meu corpo, eu acho que o paciente não está acreditando no que eu estou dizendo para ele, porque de repente eu não consigo aplicar no meu dia a dia o que eu estou ensinando a ele.
E, gente, obesidade não é questão unifatorial. O problema da obesidade no Brasil é um problema multifatorial. Existem vários fatores que fazem as pessoas se tornarem obesas ou terem excesso de peso. Existem 27 razões conhecidas pelas quais as pessoas podem aumentar de peso, podem aumentar de gordura ou podem ganhar mais massa gorda. Essas questões vão desde uma questão de genética, até uma questão de medicamentos, até uma questão de, sim, uma hiperalimentação, que é o que todo mundo imagina que é, né? A pessoa tem excesso de peso porque ela come demais. Mas esse é só um dos 27 fatores que estão sendo estudados atualmente. Estresse, uso de medicamento, ansiedade, depressão, metabolismo, tudo isso pode fazer a pessoa ganhar peso. Não é só a questão da pessoa comer demais. Quem tem excesso de peso não é uma pessoa que come muito ou que tem preguiça de ir para academia. E se você hoje tem um problema de peso, não significa que você come mal. Você pode sim, se você não for nutricionista, de repente não ter conhecimento técnico para aplicar na sua própria rotina um cardápio que faça você perder peso. Mas se você é profissional, se você é nutricionista e você tem esse conhecimento e assim, ainda assim você está acima do peso, isso não quer dizer absolutamente nada sobre o seu conhecimento. Você pode sim estar acima do peso, mas saber perfeitamente como lidar com isso da parte técnica. E não ter o conhecimento de lidar, por exemplo, com a sua ansiedade, com o seu estresse, com o seu metabolismo, com a sua genética, com o uso dos medicamentos que porventura você faça uso. Eu sei hoje o que me faz ganhar peso. Eu sei hoje que eu tenho um problema metabólico, eu tenho uma herança genética, eu tenho estresse e ansiedade. Eu sou uma profissional que trabalha 14 a 15 horas por dia. E eu sou uma pessoa que, infelizmente, desconta na comida as minhas frustrações pessoais. Mas isso melhorou muito nos últimos meses. Quem não sabe, eu tenho 2 bebês, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma menina de 2 anos e meio e um menino de 1 ano e 3 meses. Eu ganhei peso na gestação porque antes de engravidar, eu usei muito termogênico, eu usei muito medicamento para perder peso. E eu tô sentindo as consequências disso hoje. Mas se você é profissional, assim como eu, tem conhecimento técnico, mas está acima do peso, jamais pense que o teu paciente está ali te julgando. O paciente que chega no teu consultório para perder peso, ele está preocupado em resolver o problema dele e não em julgar o profissional. E desculpa, se tem um paciente meu que chega no meu consultório e vai me julgar pelo corpo, cara, esse paciente não é para mim. Eu não quero esse paciente. Porque eu tenho conhecimento técnico. E quem me acompanha há muito tempo sabe que nos últimos, sei lá, 6 anos, eu tive 4 padrões de corpo totalmente diferentes do que eu tenho hoje. Eu já fui a menina magrela, magrela mesmo, sem bumbum, sem peito, sem coxa, sem nada. Eu já fui a mulher saradona, ratinha de academia, gostosa pra caramba. Eu já fui a obesa, e obesa que eu tô falando é obesa mesmo, acima dos 90 quilos, com percentual de gordura estourando. E eu sou a pessoa que eu sou hoje, que talvez tenha sim um excesso de peso, mas que tá com percentual de gordura super adequado. Porque como sim saudável, porque faço sim atividade física todo dia, mas tenho um pouco de excesso de peso. E isso não quer dizer absolutamente nada sobre o meu conhecimento. Então, gente, muda a forma como você enxerga as coisas. Mudem a forma como vocês veem isso. Porque se tem alguém te julgando, se tem alguém falando do teu corpo, se tem alguém mais preocupado com o que você é esteticamente do que com o que você conhece, primeiro, essa pessoa não nasceu para ser seu paciente, ela não merece você como nutricionista. E segundo, essa pessoa tem um problema, não você. O problema não é seu, o problema é dela. Certo? Eu vou ler agora aqui uns comentários, tá? Porque eu tô vendo vários comentários aqui no Instagram. O pessoal do Face que tá me assistindo, se quiser comentar, tirar alguma dúvida, perguntar também, fiquem à vontade. Pessoal me parabenizando, né? Principalmente, Carol, amo suas dicas, comidinha Davi, obrigada, viu? Vou continuar escrevendo, gente, não vou desistir por causa de um infeliz desse Fernandinho. Não se concentre nas coisas negativas, amo seu trabalho. É isso que eu tô falando, né, gente? Vamos olhar para a parte positiva das coisas. Vamos olhar para o que vai trazer algum benefício para a gente. E é até uma coisa que eu vou falar no calendário editorial dessa semana. Eu estava aqui fazendo os posts antes de entrar ao vivo com vocês. Tem uma frase que eu coloquei lá que também me guia muito, que é: não queira controlar a situação. Controle a sua reação perante a situação. Então, tem várias situações na vida que a gente não consegue controlar.
que foge do nosso controle. Fugiu totalmente do meu controle um infeliz de um comentário desse no meu post, né? Dizendo sobre o meu corpo ao invés do conhecimento que eu tô passando. Eu podia controlar isso? Era fácil, né? Eu ia lá, apagava o comentário e tava tudo bem. Mas, cara, não. Eu não posso controlar a situação, eu não vou controlar a minha reação. Então eu escolhi, ao invés de ficar chateada, ao invés de ficar triste, ao invés de entrar em depressão, ao invés de deixar de escrever ou de gravar vídeos, eu resolvi fazer disso algo positivo. Porque trouxe pessoas para mais perto de mim, trouxe para mim novas amizades, eu tenho certeza disso, porque várias das nutricionistas que me pediram conselho e que comentaram comigo sobre as dificuldades dela no direct do Instagram, elas vão se tornar colegas e amigas de trabalho. Então, assim, só trouxe coisa positiva para mim, não trouxe absolutamente nada de negativo, porque eu escolhi isso. Porque eu escolhi dar, sim, a minha cara a tapa e falar para ele que eu tava um pouco me ferrando porque ele tava dizendo. E que se alguém de nós tem problema, o problema é dele, não meu. Certo? Minha chefe é a mais maravilhosa, amores. Mulherão da porra, Luli. É verdade, né, gente? Hoje a Lu não tá comigo na live porque é domingo e ela também merece um descanso. Mas ela convive comigo e ela sabe um pouquinho do que eu tô falando. Ela chegou para mim no consultório como minha estagiária numa fase que eu já estava bem, muito bem comigo. Mas antes dela entrar, eu já passei, né, por fases em que a autoestima para mim era terrível. Eu morria de vergonha. E até foi uma coisa que uma colega minha falou recentemente, Marcela Parreiras. Depois, vocês são nutris, curtam ela porque ela dá muito conhecimento, muito trabalho pra gente. Ela comentou uma coisa que é muito verdade, sobre a vergonha de gravar vídeo, né? Tem muita profissional hoje que vê nos vídeos uma forma muito legal e muito bacana de se pronunciar para as pessoas, de trazer audiência, de melhorar a nossa visibilidade na internet, mas elas têm vergonha de gravar vídeo, né? Morrem de vergonha de colocar uma câmera na frente e falar para uma câmera. E eu já tive essa vergonha. Antes de começar os vídeos que vocês têm acompanhado no YouTube, nas redes sociais, eu jamais imaginei que um dia eu estaria aqui, de frente para duas câmeras, na Instagram e Facebook, ao vivo, falando para várias pessoas ao mesmo tempo sobre uma coisa tão pessoal minha. Mas eu tinha vergonha? Não, eu tinha medo. As pessoas não sentem vergonha só, elas sentem principalmente medo. Então, se você tem medo de ser julgada, de ser das pessoas falarem de você, das pessoas ficarem te criticando, é uma coisa que é sua, você tem que saber lidar com isso. E sempre lembrar do que eu falei no começo dessa live. A atitude do outro ao outro pertence. Então, eu já tive, sim, muita vergonha de gravar vídeo. Eu já tive, sim, muita vergonha de me expor. Eu já tive vergonha de falar em público. Hoje eu já posso dizer que eu não tenho essa vergonha. Eu até gosto, eu gosto de estar aqui falando com vocês, de estar interagindo, de ver os comentários. É uma coisa que me faz bem. Mas por quê? Eu entendi o meu medo. Eu coloquei ali no papel o que estava realmente me bloqueando, o que estava me impedindo de fazer isso. E aí o que a Marcela Parreiras fala é muito verdade. Às vezes você não tem vergonha, você está com medo. Medo de ser julgado, medo das pessoas falarem de você, medo das pessoas te criticarem. E aí é a questão de você mudar o seu mindset, né? Hoje eu penso muito mais no que aquilo está me trazendo de benefício do que está me prejudicando, pode me trazer de malefício. O dia que eu chegar a ser metade dela... Lu, você já é, Flor. A Lu é quase minha metade, gente. Ela é minha alma gêmea. Que bom que você não fez nada disso. É sinal de sabedoria. Parabéns, doutora. A Gláucia falando. Obrigada, Glauci. Edilma me dando boa tarde. Ela acompanha todas as minhas lives, né, Edilma? Obrigada aí por estar presente. Carol, nem Jesus Cristo foi aceito por todos. Então, amor, e continua nesse seu trajeto, porque tem muito mais do seu lado do que contra você. Eu amo suas dicas e, como falei, parabéns pelo seu trabalho. Brigadinha, viu? Alves me dando parabéns. Clebson, seja forte e pegue isso e transforme em algo positivo. É exatamente o que eu estou fazendo, né, Cleberson? E é exatamente isso que eu vim trazer aqui para vocês. Ficar chateado, ficar magoado, ficar bravo com alguma situação, cara, isso não agrega em nada pra gente, né? Se eu tivesse visto aquele comentário ontem e tivesse ficado chateado, e tivesse ficado remoendo, e tivesse talvez querendo, né, saber sobre os meus defeitos e me julgando, né, e me colocando para baixo, isso não só não me traria nenhum benefício, como ainda ia prejudicar, né? Prejudicaria a mim, prejudicaria o meu trabalho e prejudicaria vocês
que gostam de mim, que gostam das minhas dicas, que acompanham o meu trabalho, que até se beneficiam dele de alguma forma, né? Os meus pacientes que vão no consultório ali no 1 a 1, até talvez mais do que quem me acompanha pelas redes sociais, mas todo mundo sai ganhando. Né? Eu acho que todo mundo que segue uma dica minha ou que segue os meus vídeos e que segue o meu conhecimento ali se beneficia de alguma forma, porque aprende, porque muda, porque evolui. Eu tenho feedbacks muito positivos sobre isso, né? Sobre o meu trabalho. Eu tenho pessoas que eu literalmente já mudei a vida. E aí, pô, vou parar por causa disso, né? Por causa de uma pessoa que estava ali criticando o meu corpo, meu, nada a ver. Então, se você passa por uma situação dessa, lembra sempre disso. Tem sempre alguém que precisa de você. Tem sempre alguém que te ama, tem sempre alguém ali que está disposto a fazer o bem junto com você. Então, nada a ver, imagina, nem passei por isso. O problema é o sucesso, né, amores? Karina, parabéns, Nutri muito top. Lindas palavras. Quero aprender muito com você. Lhe digo e amo as dicas para minha bebê. De Damasceno. Que legal, gente. Quem não sabe, né? Eu sou nutricionista materno-infantil, então a minha principal área, o meu principal foco e o principal amor assim da minha vida é a nutrição materno-infantil, que é da gestante até a introdução alimentar e primeira infância. Mas eu sou nutricionista e coach de emagrecimento também. Então eu me divido nessas duas áreas. Então, se você é mamãe ou tá pensando em engravidar, ou então já tem um bebezinho e tiver alguma dúvida, gente, pode mandar, porque eu faço questão de responder, certo? A Ju, ó, a Ju falando aí, ó. A Ju acabou de ganhar bebê, né, Ju? Tô ansiosa para te ver. A nossa consulta é amanhã. Primeira consulta depois do parto. Tô bem ansiosa. A Má também. Minha esposa come bem e sou testemunha. E é difícil de perder peso. Tá vendo, ó? O Wagner falando. E, gente, isso é muito verdade. O conhecimento está na cabeça e não no corpo. Fato. E o que ele falou, gente, é muito verdade. É o que eu estava dizendo para vocês, né? Existem 27 razões pelas quais a pessoa pode ter aumento de peso. E só uma delas é hiperalimentação, que é quando a pessoa come muito, né? Que é quando a pessoa, por alguma razão, que também pode estar relacionada a outro motivo, não consegue comer pouco, não consegue comer da forma adequada. E quantas e quantas e quantas pessoas hoje, gente, sabem o que comer e não conseguem fazer o correto? Não só o profissional, mas leigo também. Hoje em dia a gente está vivendo uma era que a alimentação é uma coisa muito disseminada, né? A gente escuta falar em todos os lugares sobre alimentação saudável, a gente vê informação sobre o que é bacana para emagrecer em várias redes sociais, em vários jornais, TV, seriado, filme. Informação é o que não falta, né? Todo mundo que pelo menos está me assistindo tem acesso a esse tipo de informação. Então, por que mesmo sabendo o que é correto, a gente não consegue executar? Né? Porque mesmo sabendo o que faz bem e o que faz mal, a gente não consegue colocar em prática isso. Porque existem outras razões por trás da alimentação. Principalmente questões psicológicas, questões de estresse, questões de ansiedade. E aí, qual que é o melhor caminho para isso? É você descobrir os seus medos, é você descobrir as suas necessidades, é você descobrir o porquê do seu comportamento e é você lutar e resolver esse problema. É o que o coaching faz. Foi por isso que, depois de 10 anos trabalhando só como nutricionista, eu resolvi fazer a formação em coaching. Porque o coaching, ele lida exatamente com isso. Ele faz você entender o porquê do seu comportamento e, a partir do momento que você entende o porquê, você consegue mudar. Você consegue se transformar, você consegue agir diferente. E o papel do coaching é exatamente isso, né? Wagner, fala para sua esposa que não tem nada de errado com ela. Não tem absolutamente nada de errado. Ela provavelmente tem alguma outra razão que está fazendo ela ganhar peso. E não só a alimentação. A alimentação é só um pilar disso tudo, tá? A Rê, você é incrível. A Rê é minha paciente também. Damasceno, você atende pelo Bradesco? Gente, eu não atendo nem pelo Bradesco, nem por convênio nenhum, tá? A minha consulta é só particular. Quem tiver interesse pode mandar um direct ou um inbox. Amanhã o pessoal da equipe responde para vocês. Mas eu faço recibo para reembolso, então pode ser que ajude. Michel me dando parabéns. Liguei no consultório e não consegui me comunicar. Damasceno, ontem não, na verdade, quinta-feira a gente passou por um problema, vou até expor aqui para vocês. Eu fui assaltada, fui furtada ali perto do consultório e levaram tudo meu, levaram computador, levaram celular, levaram iPad. Então, na quinta noite e na sexta, que foi anteontem, a gente realmente teve uma dificuldade para conseguir atender todo mundo.
Então, para quem ligou e não conseguiu ser atendido, ou para quem mandou mensagem e não recebeu resposta ainda, eu vi que tem directs meus sem resposta, tem mensagens no inbox do Face também sem resposta, foi por conta disso, tá? Eu acabei passando sexta e sábado correndo atrás das coisas que eu tinha que resolver, então eu tive que comprar um computador. Vocês só estão me assistindo aqui hoje porque eu tive que comprar outros aparelhos para continuar trabalhando. E na sexta eu tinha paciente agendado e eu não desmarquei as consultas. Então, para quem teve dificuldade em entrar em contato comigo no telefone que está tanto no Instagram, lá na bio, como também na página do Facebook, podem mandar o WhatsApp, podem mandar mensagem ou podem ligar amanhã, tá? Lembrando que o nosso horário de atendimento ele é diferenciado, então pode ter sido isso também, Damasceno. Eu atendo da 1 da tarde até as 21. Então, no período da manhã, a gente não tem atendimento no consultório. Então, se de repente fica difícil ligar para tirar informação, a gente manda uma mensagem, manda um WhatsApp, e aí a minha equipe sempre responde, tá? Ninguém fica sem resposta. A Tami, melhor nutri do mundo. A Tami é minha paciente, então ela me conhece, ela pode falar. Eu conheço uma nutricionista que está acima do peso. Ela é muito competente, mas ela é muito julgada. Ela dava aula para minha turma de técnica em nutrição e era julgada pela turma toda. Isso é um relato bem triste. Isso é uma coisa que me deixa bem chateada, gente. Por quê? Cara, ela estava sendo julgada pelas futuras colegas de profissão, entende? Isso é um negócio muito punk. Porque se as próprias nutricionistas que não estão saindo da faculdade não têm capacidade de entender o problema dos outros, como é que elas vão entender o problema dos pacientes dela, né? Eu acho isso muito sério, porque a gente, enquanto profissional, enquanto nutricionista, não nos cabe julgar ninguém. Quem entra no meu consultório não é para ser julgado. Eu não posso julgar uma pessoa que está ali dizendo para mim que come direito, mas ganha peso. Eu não posso duvidar da pessoa que diz que está fazendo tudo certinho, mesmo assim não consegue perder peso. Eu tenho que ter a capacidade de ouvir, de entender e de tentar ajudar a pessoa a resolver o problema dela e não a julgar. Então, se as colegas dela do curso estavam julgando uma professora que tinha excesso de peso, que era obesa, gente, o que essas pessoas vão fazer com os pacientes delas, né? Isso é um absurdo. Então, a minha dica que eu te dou, Rafa, seja melhor que elas, né? Seja melhor que elas e entenda que a tua professora estava ali para passar conhecimento e não para ser julgada, não para ter um corpo bacana, nem para ser admirada. Tô vendo que no Face entrou o João Pereira, né, João? Tô morrendo de saudade de você, cara. João era meu paciente de muito tempo e mudou, saiu do Brasil. Tá fazendo falta aqui, viu, João? Manda um oi aí pra mim. Si Salles, Nutri do Coração, como ex-paciente, pode dizer que tu é Mara. Aprendi muito com você. A Si também é outra que abandonou o Brasil, gente. Meus pacientes, no ano da crise, né, há 2 anos aí, nos últimos 2 anos, muitos dos meus pacientes acabaram tendo oportunidades de trabalhar fora do Brasil e se mandaram. E eu tenho saudade de você também, sim. Tô sabendo, né, da novidade. A gente ainda vai se falar essa semana. M. Carter, você trabalha com atletas? Sim, gente, eu trabalho com atletas. Eu sou nutricionista esportiva, mas eu tenho saído um pouco da área, tá? Então, eu ainda tô pegando esses casos, mas não vai ser por muito tempo, porque eu tô realmente decidida a trabalhar só com emagrecimento e nutrição materno-infantil. Embora, quando a gente fala de emagrecimento, a gente também fala de pessoas que fazem atividade física, né? Que é totalmente diferente de atleta. Então, eu vou continuar atendendo as pessoas praticantes de atividade física, que fazem musculação, que fazem dança, atividades aeróbicas e etc., mas eu não quero mais atender atleta, tá? Então, se for para você, MC Carter, eu ainda atendo, mas vai ser por pouco tempo. De qualquer forma, tem uma nova Nutri no meu consultório, que também chama Carol, também é minha xará e também fez a maior parte dos cursos que eu faço, e ela tá atendendo. Então, eu tô passando os casos para ela aos pouquinhos, mas dependendo do caso e da necessidade, a gente pode conversar, tá? Manda um direct pra gente falar melhor. Cleberson, Carol, tudo que você tem aqui... Não, tudo que você tem que fazer é se conectar somente com o seu corpo. Sou professor de jiu-jitsu e personal. Mostra pra esse babaca que você pode e você consegue. Amo seu trabalho e aprendo muito. Cleberson, obrigada. É bem isso que ele falou, né, gente? Conectar mente e corpo. E tudo tem a ver com mindset, que era o que eu estava falando para vocês no começo, né? Eu tinha tudo para reagir de uma forma negativa, eu tinha tudo para estragar meu dia. Essa semana para mim não está sendo fácil, porque além do assalto, ainda estou com a minha avó internada na UTI, acabei de vir da visita.
Então eu tinha tudo pra, cara, tá hoje jogada no sofá, tipo, chorando as mágoas, o arrependimento e esperando cair do céu tudo que eu perdi, sabe? Mas não, eu tô desde o momento do assalto, eu tô concentrada em voltar a ter tudo e a organizar tudo e recuperar as coisas que foram perdidas. E falando agora um pouquinho da minha avó tá na UTI desde ontem. Teve uma parada hoje de manhã, a situação tá um pouco séria. Mas eu tô muito conectada com isso, sabe? Não adianta a gente ficar só falando só chorando, né? E só reclamando e só esperando que as coisas caiam do céu. Não. A gente tem que ir à luta e a gente tem que fazer o nosso melhor, que é o que eu tenho feito. E o que ele falou, acho que o jiu-jitsu tem muito disso, né, Kleberson? De conectar a mente com o corpo e de estar íntegro a 100%, né, o tempo todo. Eu acho muito legal essa filosofia e eu acredito muito nisso. O dia que esse querido pegar mais peso que você no agachamento, ele vem falar. Essa é boa. Gente, eu treino muito, né? Quem me conhece sabe. Tipo, eu faço agachamento com 40 de cada lado, eu faço leg press com 300. Então, assim, eu treino muito. Eu tenho, sim, um excesso de peso corporal e IMC explode, mas porque eu também tenho muita massa magra, né? Eu tenho muita massa muscular, eu sou bem forte, eu tenho muita tendência. Então, eu faço musculação um mês, eu já vejo massa muscular crescendo horrores. E eu até fiz uma avaliação essa semana, eu tive aí numa média de 8, 9 quilos a mais em um ano de treino. Então, tem isso também. O meu percentual de gordura, ele tá um pouquinho alto sim, desde que eu engravidei. Mas eu tenho peso principalmente de massa muscular e o meu percentual não tá tão alto assim. Então, as redes sociais trazem ótimas oportunidades de conhecimento. Exemplo, os posts que você traz também deram voz a um grupo de medíocres como este cara que fez o comentário. Gente, rede social é isso, né? A gente está se expondo. A gente está expondo não só o nosso conhecimento, mas a gente mesmo. E eu acho que a partir do momento que você se joga numa rede social e a partir do momento que você encara isso, você tem que estar preparado para crítica, né? E saber principalmente separar o que é uma crítica positiva, que faz sentido, do que é negativo, né? Do que vai de alguma forma te prejudicar ou que não faz sentido nenhum para você e você tem que passar por cima. Foi o que eu fiz. Eu só coloquei o print do comentário dele e expus lá no meu history porque eu sabia que ia ajudar alguém. Eu sabia que esse assunto é um tabu, né? É difícil você falar de nutricionistas acima do peso, de professores de educação física acima do peso. É uma coisa que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de falar. E eu acho que é um assunto que tem que ser falado sim. Né? Eu até fiz uma chamada no Insta e coloquei, compartilhei no Facebook com uma foto minha falando vai ter nutricionista acima do peso, sim. E as pessoas vão ter que encarar isso, e as pessoas vão ter que começar a entender que conhecimento não tem absolutamente nada a ver com o teu corpo, né? Meu Deus, mas está tudo bem, graças a Deus. Tá sim, gente. Em relação ao assalto, em relação à minha avó, a gente tá tudo bem, a gente já correu atrás do preju. Soares Daniel, usar um estágio? Gente, eu já tenho estagiária, que é a Luli. A Luli tá até aqui brava, ela já tem estagiária. A Lu é a estagiária mais fofa e mais ciumenta do mundo, tá? Então, assim, o nosso consultório já tem estagiário, mas eu tenho colegas que talvez precisem. Então, Dani, se você quiser, manda o seu contato, tá bom? Em direct. Meu Deus, continue abençoando sempre você e sua família. Obrigada, Paulo. Gostaria de ganhar mais massa muscular. Qual os procedimentos? Tomo suplemento, estava com 67, meu peso caiu para 66. Mas a aparência é que estou mais forte. Felipe, na verdade, eu acho que você. Ele colocou, gostaria de uma consulta. Felipe, eu acho que você tem que fazer primeiro, né, antes de mais nada, uma avaliação, porque pode ser que você tenha perdido peso de gordura. Né? Pode ser que o teu peso que diminuiu seja de massa gorda e não de massa magra, e por isso você está mais forte, né? Está visivelmente mais forte, porque a sua massa muscular realmente aumentou. Então, dá uma olhada nisso, faz a sua avaliação, ou então passa realmente numa consulta para a gente saber o que está acontecendo. E aí tem que analisar também qual é o suplemento que você está tomando, qual que é a estratégia que você está seguindo, né, para aumentar o seu peso, porque quem tem dificuldade em aumentar peso, gente, sofre tanto quanto as pessoas que têm dificuldade em ganhar, em perder. Então, quem é gordinho, quem está acima do peso e tem dificuldade de perda de peso, sofre tanto quanto a pessoa que quer aumentar a massa muscular e não consegue, né? Porque tem um metabolismo muito rápido ou porque tem dificuldade em hipertrofiar. Então, Fê, pede ajuda, né? Procure uma profissional que possa aí te orientar e fazer um cardápio mais voltado para o seu objetivo, tá bom? É muito chato essas coisas das pessoas julgarem os outros pelo corpo.
dele, ainda mais quando essa pessoa é da área da saúde. No mínimo, teriam que conhecer a pessoa antes de falar qualquer coisa. Gente, o Fernandinho Bitcoin, para quem não sabe o indivíduo que eu estou citando, depois dá uma olhada lá no perfil dele. Ele tem o perfil fechado, então não dá para ver muita foto, só dá para ver a foto de perfil, mas ele se diz coaching. Ele se diz coaching de finanças, né? Coach financeiro. Fernandinho, se você estiver me assistindo, depois comenta aqui pra gente se você é rico. Porque eu acho que como coaching financeiro você deve ter bastante grana, né? Se você não for rico, não serve, tá? Eu nunca vou ser a sua cliente se você não for rico. Porque um coach financeiro tem que, né, provar que sabe ali o que tá falando e tal. Enfim, fica a ironia, né, gente? Quem me conhece sabe. Admiro muito essa profissão, tenho a minha nutricionista e parabéns por defender isso. Vai ter nutricionista acima do peso, sim. É isso aí, gente. Vamos encarar os fatos e vai ter. Assim como vai ter médico que fuma, assim como vai ter professor de educação física que não tem tanquinho, assim como vai ter várias profissões que infelizmente não conseguem ser perfeitos porque somos todos humanos. E isso tem que ser falado, isso tem que ser mostrado e chega, né, de preconceito, chega de banalidade, gente. Vamos ter mais amor e mais respeito pelo próximo, que eu acho que isso sim tá faltando. Posso substituir arroz normal pelo integral à noite? Tenho dificuldade de perder peso. John, eu acho que mais importante do que você procurar só a substituição do arroz é você entender o que está fazendo você não perder peso, né? De repente não é excesso de carboidrato, de repente não é nem o tipo de carboidrato que você está consumindo, às vezes é a sua dieta como um todo ou a atividade física que está faltando. O consumo do carboidrato, seja do arroz, seja do pão, de qualquer outra fonte à noite, sozinho não é responsável, não é capaz de ser responsável pela dificuldade de perda de peso, tá? O carboidrato à noite ele é até bem-vindo, dependendo da situação. Se você é uma pessoa que treina no outro dia seguinte, né, muito cedinho, ou se você treina à noite e chega do treino para fazer a tua refeição, o carboidrato ele tem que estar presente. Então, provavelmente não é só isso que faça aí ter um problema, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe você e é verdade. No começo eu pesava 59 e sofro muito para ganhar massa muscular. Então, Fê, pode ser isso, tá? Então procure ajuda. Evelyn, eu ainda não vi. Gente, para quem não viu o post e tá curioso para saber o que foi que ele escreveu, no meu Insta tem um vídeo divulgando o meu canal do YouTube. Eu postei esse vídeo na quinta-feira. Acho que. Não, mentira, postei ele na sexta. E o comentário é de entre sexta e sábado. Vocês vão ver lá, não tem tantos comentários assim na foto. Do Fernandinho, certo? Mário, boa tarde, doutora. Qual o melhor momento para consumir a creatina? Valeu. Mário, existem vários tipos de protocolos, né, que a gente pode seguir e depende muito de qual é o seu objetivo. Se você tiver o objetivo de hipertrofiar, eu indico sempre para os meus pacientes no pós-treino. Mas tem que ser uma coisa que está aliada junto com a sua dieta e a sua atividade física, tá? A sua alimentação, consumo de líquido, tudo isso. Então, não existe, né, um melhor momento que seja genérico, que sirva para todo mundo. Tem que ser uma coisa avaliada individualmente, tá bom? John, obrigada pela informação. É isso aí, gente. Acho que a minha missão está cumprida, né? Eu acho que a gente tem quase 40 minutos já de vídeo. E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a essência do que eu queria com essa live, né? Que é falar principalmente de autoaceitação, de autoestima e o principal de tudo, a atitude do outro ao outro pertence, né? Então, se tem alguém que te julga, se tem alguém que fala mal de você, se tem alguém que está ali mais preocupado em te ofender ou te julgar do que em absorver o melhor de você, o problema é da pessoa, não é seu. Né? Continue fazendo o seu melhor. Cara, se você é nutricionista, se você é professor de educação física, se você é qualquer profissional da área da saúde, não desista da sua missão por conta disso, né? Não desista jamais de fazer o bem para alguém porque alguém te julgou, porque alguém estava ali mais preocupado em falar mal de você do que fazer o bem ao outro. E a gente da área da saúde, a gente nutricionista, professor de educação física, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista, profissionais da área de saúde, a gente somos verdadeiros soldados, né? A gente enfrenta muito, desde o momento que a gente chega na faculdade,
Meu, aula de anatomia, aula de fisiopatologia, bioquímica, fármaco, são matérias extremamente difíceis, a gente tem que se dedicar muito, a gente tem que estudar muito, aprender muito. E se a gente passa por tudo isso e chega onde eu cheguei, que é a área profissional e a atuação, cara, é porque você gosta muito e é porque você tem uma missão muito importante nessa vida, entendeu? E a sua missão é fazer bem ao próximo. E eu acho que crítica nenhuma merece acabar com isso. Pessoa idiota, otária, babaca, nenhum merece fazer com que isso não vá para frente. Então, cara, se você é nutricionista e está acima do peso, dane-se. Se alguém te julga por causa disso, é porque não merece ser seu cliente, não merece ser seu paciente, não merece a sua ajuda, certo? Ah, recebi mais comentários enquanto eu estava aqui. Live no domingo com esse sol lindo, essa Nutri adora passar informação importante. A Má me conhece, né? E, gente, é isso, para mim é isso. Não tem tempo ruim para falar para os outros. Eu tava desde ontem sentindo uma necessidade muito grande de vir aqui falar para vocês isso. Porque eu sei que muita gente vai se beneficiar disso e muita gente vai cair a ficha, muita gente vai falar, opa, é isso. E a partir do momento que você vira a chave, cara, a sua vida melhora muito. A minha vida melhorou muito. E eu quero fazer por você o que eu fiz por mim. Aliás, o que a Isis Moreira fez por mim. Porque eu também não posso deixar de citar o nome dela nessa live, porque toda a minha transformação que eu tive no último ano foi graças a ela. Né? Quem conhece a Isis sabe do que eu estou falando. Ela é uma pessoa extremamente incentivadora de seres humanos. E eu só fui me tornar coaching, só fui entender essa coisa de mindset, de pensamento, de autoestima, depois que eu conheci a Isis, né? E se eu tô aqui, inclusive, falando para vocês hoje, ao vivo, num domingo, é graças a ela. Porque eu peguei a chavinha dela. E eu acho que da mesma forma como ela virou a minha chave, alguém hoje vai virar a chave, né? Uma dessas nutricionistas que me escreveu, dizendo que pensa em desistir da profissão por ser julgada, vai virar a chave dela. E eu acho que enquanto a gente está fazendo bem para a pessoa, cara, pode ser segunda, pode ser domingo, pode ser o que for. A gente tem que fazer, porque a nossa missão é essa. A gente só passou por tudo que passou e chegou até aqui porque a gente tem essa missão e eu acho que não tem dia certo, né, para cumprir a nossa missão. Boa tarde, Palminhas, isso aí, arrasou, adorei sua live, foi motivacional, você é autêntica. É isso, gente. Estou encerrando, tá bom? Porque afinal de contas eu ainda tenho um calendário editorial inteirinho para refazer. O calendário da semana que vem estava pronto, não está mais porque o computador foi roubado e eu não tinha backup dessa última semana. Mas tudo bem, eu estou aqui reescrevendo tudo para vocês, espero que vocês acompanhem, tá? Pessoal do Face e do Insta. Lembrando que são assuntos diferentes, os posts são diferentes, então quem me curte em um e não me curte no outro, acompanhe, porque eu coloco dicas em ambos e são dicas diferentes todo dia, tá? E tudo isso foi por causa da divulgação do canal do YouTube. Então, se você não tá no YouTube, me procura lá, é Cantinho da Nutri. A foto de perfil é o nosso logo, né? O nosso logo roxinho. Então, procura lá e me segue para você ter cada vez mais dicas, tá bom? E eu queria pedir para vocês que estão aqui até o finalzinho, e para quem for assistir depois também não tem problema, se você acha que tudo que eu falei aqui fez sentido, se você acha que realmente a gente tem que pensar dessa forma e foi importante isso aqui para você hoje, compartilha. Faz essa live chegar ao maior número de pessoas possível, tá? E não só para agredir o Fernandinho Bitcoin, e eu espero que ele veja essa live, e eu espero que ele me responda aqui se ele é rico, porque se ele for coach financeiro e rico, quem sabe eu até posso ser um cliente dele um dia, né? Mas não só para chegar nele, mas para chegar no maior número de pessoas possível que vai poder se beneficiar do que a gente conversou aqui, né? E do que eu falei sobre mindset, pensamento, autoestima, autorrealização e tudo mais, tá bom? Gente, compartilhem a live, obrigada por vocês terem assistido. Eu sei que live no domingo, né, não é para qualquer um. Então, se você me assistiu, é porque realmente você deve gostar muito de mim. E eu sou verdadeiramente grata pelas pessoas que me acompanham e pelas pessoas que são os meus clientes e os meus pacientes, tá bom? Tô aqui só para ajudar. Tô falando tchau, então, pro pessoal do Facebook, gente. Tchau, bom domingo para vocês. Ainda tem domingo pela frente.